Agora sim. Então, boa noite a todos e todas. Sejam Boa noite. bem-vindos, bem-vindas nessa noite, né, de conhecimento, de troca de experiências. Meu nome é Rita Garcia, eu sou professora aqui na Unemate, no campus de Nova Chavantina, e estarei com vocês nessa mediação deste webinar. Então, o projeto de extensão WebMat, Interação e Aprendizagem Online, vinculado ao UNEMAT, campus de Nova Chavantina, tem o objetivo de criar um espaço de ensino e aprendizagem, capacitação técnico-administrativa e assuntos de utilidade pública, com os quais a instituição universitária dialoga, e o recurso de webconferência com sessão interativa ao vivo, que é o webinar. É bem oportuno. A equipe que integra esse projeto é multidisciplinar e dos segmentos estudantis, profissionais técnicos, administrativos e docentes da Unemat, além de convidados externos da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Neste momento, estamos promovendo o terceiro ciclo de webinars. É hora de transformação e capacitação pessoal, que acontece entre os dias 26 e 30 de abril. Informamos que nos dois primeiros ciclos apresentamos discussões em torno de temas mais acadêmicos e tecnológicos. Para este ciclo, estamos com temáticas mais voltadas para empreendedorismo, saúde mental e alimentar, e discussões que envolvem a sociedade, como assédio moral, finanças e cultura indígena. Em nome da equipe do projeto WebMat, agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje, e neste ciclo de webinars. Eu também agradeço o convite dos integrantes do projeto WebMat por me convidar para mediar essa conversa, e esperamos que aproveitem ao máximo nossa programação. Antes de iniciarmos nosso webinar, pedimos que sigam as ações do projeto WebMat no Instagram. Lá postamos os resultados de nosso projeto, assim como os próximos ciclos webinars que faremos. Somos parceiros do projeto de extensão Rede Solidária de Luta e Prevenção à Covid-19 e da Ação Coletiva Amigos da Bike. Ambos são iniciativas que atendem com cestas básicas famílias em vulnerabilidade econômica. Em nosso site vocês encontram mais informações de como fazer a doação, que pode ser alimento não perecível ou transferência bancária por Pix. Solicitamos que mantenham o microfone e o vídeo desligados durante a explanação do ministrante, nesse caso da ministrante. Neste primeiro momento, vamos escutar o que a ministrante planejou para nós. Em um segundo momento, abriremos espaço para conversarmos. Para quem estiver utilizando o celular, pedimos que use na posição paisagem, para melhor visualização da imagem da apresentação. As apresentações e arquivos dessa apresentação serão disponibilizados em nosso site, após a PROEC confeccionar e liberar os certificados. Destes também ficarão disponíveis em nosso site para baixar. Pedimos para que não se esqueçam de preencher a lista de presença para efeito de certificação. Disponibilizaremos o link no chat logo mais e ao final do webinar. Basta preencher uma vez. Agora convidamos a professora mestra Madalena Rodrigues dos Santos Vieira, que é professora aposentada da UFMT, onde ela atuou por mais de 35 anos. Ela é assistente social formada pela UFMT Cuiabá, mestra em serviço social pela PUC São Paulo. Desde 1992, atua na luta pelos direitos das mulheres. Também atuou em ONGs, como a Rede Mulher de Educação, em vários estados brasileiros, com projetos, oficinas, palestras e rodas de conversa, e na ONG Mulheres pela Paz, onde também do Estado de São Paulo, junto do Estado de São Paulo, e atuou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e na Câmara Municipal de Cuiabá. Já esteve também em Cuba, participando de eventos, né, e representando essas ações.
participou também da Rede Latino-Americana de Educação Popular entre Mulheres. Ela trouxe para a gente, nessa noite, o tema A é igual a O, uma linguagem inclusiva. Então, vamos receber com muito carinho, né? Essa professora que tem uma bagagem enorme, muitas experiências, né? De muitas práticas e de muita experiência, uma vasta experiência nessa área. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Fiz questão de participar quando a Jéssica entrou em contato comigo e a Janete Manecá me falou comigo também, porque nessa questão da linguagem sexista, a mudança para uma linguagem inclusiva, eu acho que quem mais trabalha sobre isso aqui em Mato Grosso, se tiver alguém, eu não sei, a maior preocupação é minha. Eu, como pesquisadora do núcleo de pesquisa sobre a mulher e as relações de gênero, no EPOM, um núcleo que eu criei, junto com mais duas companheiras, a gente trabalhava todos os temas, principalmente buscando a organização das mulheres, mas os temas que eu mais me dedicava era a linguagem sexista e a violência contra a mulher, onde nós fazíamos uma inclusão de que a linguagem sexista é uma forma de violência contra as mulheres. Então, eu gostaria, assim, de começar de falar para vocês um pouco da história das mulheres, um pouco da luta, que se intensificou muito na década de 70 aqui no Brasil, na década de 80, 90, e quando nós achamos que estamos atingindo um patamar diferente, que as propostas nossas estão avançando no cenário mundial, no cenário internacional, vem as derrubadas, conforme que nós tivemos agora, onde a Secretaria da Mulher, a Secretaria Nacional, passou a não ter muita a repercussão que já teve um dia. E nós vimos muitos direitos nossos, das mulheres, ter um retrocesso. E nós acreditamos que tudo isso aconteceu num período da história. Então, não vai ter como voltar muito, falar muito, mas nós acreditamos que foi no período Neolítico Médio, quando as questões mudaram muito, teve a segunda revolução técnica, onde a agricultura passou a ser figura masculina, onde a domesticação dos animais passou, onde a mulher passou a ser guardada em casa para o casamento, e aquele status alto que as mulheres tinham até essa data foi perdendo, até que desapareceu completamente. Mas as mulheres sempre lutaram. E, por incrível que pareça, as mulheres que sempre lutaram mais pelos direitos das mulheres foram as mulheres mais letradas ou as mulheres de melhores condições financeiras, né? Por isso que até hoje o pessoal costuma dizer que o feminismo tem uma cabeça burguesa. Não tem uma cabeça burguesa, mas ele foi pensado mais pelas pessoas, estudantes e professoras universitárias, que sempre que organizaram, de uma certa forma, em todo o mundo, o movimento feminista. E ele tem várias teorias que o embasam. E as metodologias de trabalho nós vamos colocando conforme os nossos trabalhos. Então, aqui hoje eu vou falar um pouco
vou falar dos objetivos nossos, que é procurar entender a linguagem sexista e buscar estabelecer formas comunicativas de mostrar a linguagem inclusiva, falando que isso é fácil se a gente se dispuser a fazer. Não ofende ninguém, muito pelo contrário, e coloca as mulheres no patamar que elas precisam estar. Nós lembramos, primeiramente, que a humanidade, as nossas sociedades, elas têm dois sexos. O sexo o macho e a fêmea, que em gênero nós falamos a mulher e o homem, que aí tem papéis, tem condição construídas. Você é mulher, o seu comportamento na sociedade, a sua ação na sociedade é uma. Você é homem, é outra. Então, por aí, nós vamos percebendo os horizontes. O homem para um espaço público e a mulher até hoje, com todas as mudanças que nós já alcançamos, por um espaço doméstico. Até quando elas vão aos trabalhos, os trabalhos que são mais deixados às mulheres são os trabalhos domésticos, ou ligados ao cuidado. A mulher cuida, a mulher faz, a mulher toma conta do homem, das crianças, das pessoas idosas, e se tiver tempo, ela trabalha. Ou então ela trabalha fora uma carga horária X, e quando chega em casa ainda tem o dobro para fazer no atendimento à família. Então, com tudo isso, nós falamos que a nossa sociedade ela foi estruturada nos valores patriarcais. E isso trouxe muito prejuízo às mulheres. Se vocês voltarem numa época lá da Idade Média, vocês vão perceber teorias de ciência, matemática, literatura, música, várias formas de artes que foram produzidas pelas mulheres e que passaram para a história nos nomes masculinos, no nome do pai, no nome do irmão, no nome de um amigo, porque elas não podiam assinar os seus inventos. Até a irmã de Mozart era mais compositora do que ele, e ninguém muitas vezes nem sabe quem é ela, né? Então, com tudo isso, com essa estruturação da sociedade, como não era para menos, estruturou-se, então, a sociedade patriarcal com seus valores, e isso repercute na linguagem. O sexismo. Quando nós falamos no sexismo, nós estamos falando de práticas, de comportamento, de expressões, de sinais, de linguagem, que inferioriza um sexo em detrimento do outro. Então, aí cria-se os estereótipos. E se nós falarmos qual é o sexo nosso mesmo, qual é o sexo mesmo que é discriminado, que é estereotipado, que tem todo um sexismo, o sexo feminino. Até hoje, as mulheres, a grande maioria das mulheres, para se colocar, para se fazer ouvida, muitas vezes elas até erram em pegar uma postura mais masculina. Então, todas essas práticas sexistas, saiu a linguagem sexista. Qual é a linguagem sexista? Aquela que valoriza o homem, que valoriza o masculino e esconde o feminino. Nós estamos cansados de ver isso. Eu até dei uma olhada de novo nos dicionários, mas mudou algumas coisas, porque hoje nós temos o Google, então ainda tem algumas coisas ali muito atrasadas, mas já tem algumas que já avançaram um pouco. Então, quando nós falamos o homem, quem é o homem? É o ser humano
homem da ciência, o ser humano, representante da raça humana, é a humanidade. Então, quando eu falo o homem, as pessoas têm que entender que eu estou me referindo não ao homem singular, eu estou me referindo ao homem como representante legítimo da humanidade, do ser humano. E a mulher? Quem é a mulher? É a fêmea do homem. Não é? Não tem essa mesma linguagem que a mulher é a representante da humanidade, não. Tem mais algumas coisinhas, mas como nós não vamos poder estender muito, é a fêmea do homem. E assim vai traçando tudo aquilo que nós esperamos que seja o comportamento de um homem e um comportamento de uma mulher dentro da sociedade. Aquilo que nós esperamos. Até os brinquedos que a gente percebe, nós vamos dando para os garotos, para os meninos, nós vamos dando a bola, nós vamos dando os carrinhos, nós vamos dando brinquedos que combinam com a sua virilidade. E para as meninas, o que nós damos? Um joguinho de beleza, damos a cozinha montada, até incentivamos para que elas comecem a cozinhar, que sirvam os garotos, né? Então, isso aqui para nós no Brasil ainda está muito atrasado. Para alguns países na Europa, como a Suécia, a Dinamarca, está um pouco mais avançado, porque lá tem até disciplina nas escolas que ensina os meninos e as meninas a terem prática doméstica, não fica só para as meninas. Aqui nós ainda fazemos isso. Então, essa linguagem que nós falamos, a tirania das palavras, onde está a tirania das palavras? Se eu chego aqui, cumprimento vocês, falo assim, boa noite para todos. Onde que estão as mulheres mesmo? Sujeito oculto? Sim, e que não aparece. Isso incomoda quem? Pode incomodar algumas mulheres, pode incomodar alguns homens, mas não incomodam todos. Porque se essa linguagem incomodasse todas as mulheres, nós já teríamos dado um avanço muito grande para mostrar que nós estamos aqui, que nós somos professoras, que nós somos médicas, que nós somos engenheiras, etc, 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 e que o mundo avança, o progresso do mundo depende também de nós mulheres. Mesmo se nos esconde, alguém utiliza do nosso saber para criar, para fazer. O pessoal fala que se não fosse a primeira esposa do Einstein, ele não teria criado a teoria da relatividade dele. Ela que deu todo o suporte. E a hora que ele recebeu o prêmio Nobel, ele nem lembrou que ela trabalhou junto com ele o tempo todo. Inclusive, tem uma historinha de um amigo dele que falava assim, nossa, mas a casa do Einstein é muito desarrumada. Aí o outro falou, mas se a mulher dele se preocupasse com a casa, não o ajudaria no laboratório, nas criações que ele fez. Então, nós vamos percebendo o tanto que isso é sério. E foi surgindo toda uma preocupação no mundo ocidental, principalmente, no nosso mundo aqui, um pouco diferente do oriental. E surgiu com muita força também na América Latina, no Brasil, e teve vários encontros nacionais feministas. O primeiro encontro foi na década de 70, na SBPC, as mulheres reuniam e começavam a discutir a situação das mulheres, a SBPC. Se não dava espaço, elas ficavam um pouco mais para discutir.
E depois nos encontros latino-americanos de mulheres, que agora agora no ano de 2017, no Uruguai, foi realizado o 14º Latino-Americano de Mulheres. A luta fala que é latino-americano, mas vem mulheres da Europa, vem mulheres de vários continentes também somar com as latino-americanas. E o que aconteceu no primeiro encontro, que foi no dia 25 de novembro de 1981? Duas grandes conquistas nós tivemos neste encontro de mulheres. Uma das conquistas foi tirar o dia 25 de novembro como o dia de luta contra a violência à mulher. Foi tirado nesse encontro. E depois o mundo, de uma certa forma, aderiu. Hoje nós temos os 16 dias de ativismo, que para nós aqui em Mato Grosso começa até antes, no dia 20, que é da consciência negra, aí nós vamos para o dia 25 da violência, depois nós vamos para o dia 1º de dezembro, que é a luta contra a AIDS, e depois no dia 10 de dezembro, que é do reconhecimento dos direitos humanos. E nesse encontro também tirou-se a luta por uma educação não sexista, por uma linguagem não sexista. E nós, tanto da Rede Mulher, como da REPEM, aqui na Universidade Federal, trabalhamos anos e anos, levando esse assunto à frente, fazíamos até passeatas, chamávamos as atenções daqueles departamentos onde a gente sabia que o machismo estava mais impregnado, cantando as palavras não sexistas, pedindo apoio, pedindo que reconhecessem as mulheres como parceiras na luta para a construção de um mundo melhor. E assim nós fomos fazendo anos e anos de luta. E aí, como nós já falamos na estrutura do mundo que é masculina, e aí nós então vamos perceber por que nós falamos isso. Vamos começar pela religião. Talvez ela tenha surgido antes da ciência, pode ser que sim, porque no mundo primitivo, ainda, já se tinha contato com os deuses, já se falava no mundo espiritual e outras formas de relacionamento, que a partir do Neolítico Médio tornou-se também uma religião masculina. O Deus, que era mais valorizado como a deusa, passou a ser um Deus único, masculino. E quando a gente discute essas coisas, o pessoal fala assim, mas Deus não tem sexo. Deus não tem sexo. Anjo não tem sexo. Então, por que não podemos falar a deusa? Ou se quer falar Deus, falar a Deus. Então, vamos... Não. Aí não pega bem, né, professora? Deus não tem sexo. Mas é o. O. Não é igual a. Então, nós vamos percebendo isso aí. Aí veio a ciência. A ciência também tem cara masculina. Mesmo se nós percebemos mulheres trabalhando nas invenções, nos laboratórios, nos desenvolvimentos científicos. Teve uma época que nós trabalhamos muito assim. Rita, se você achar que eu estou passando, me chama a atenção. Não, tá ótimo. Eu só vou ficar aqui atenta ao tempo. A senhora tem ainda mais um limite aí de 15 minutos, tá? Estou achando ótimo, tá super fácil mediar a senhora aqui, essa conversa. Só estou notando aqui e aprendendo.
Então, nós fomos percebendo na ciência os inventos, o crescimento das ciências, quando passa, por exemplo, vou falar nas propagandas na TV. A gente percebe as mulheres lá atrás trabalhando. Mas quem aparece aqui na frente é o homem. Tinha uma propaganda, não sei se é do sabão brilhante, era de um sabão, que a gente simplesmente pegava e levava assim, ó, para que todo mundo pudesse ver. Ah, o sabão, as mulheres lucraram com sabão, porque agora pode lavar o sabão, tal, tal, tal. Aí mostra os homens lá inventando o sabão, eles vêm, falam sobre o invento e tal. Aí para as mulheres agora estão tranquilas. Aí mostra aqueles garotos, homens, tudo jogando futebol, sujando bem a roupa, e a mulher marca o gol quando ela lava tudo aquilo e põe no varal. Gol! Então, as mulheres marcam gol no espaço privado, no espaço doméstico. No espaço público, é o homem. Nas universidades, faz pouco tempo que isso mudou. Não deve ser, por exemplo, a realidade de vocês. Mas as universidades também são femininas, são masculinas, desculpe. Principalmente os cursos de direito, de engenharia, etc. E as mulheres, quando entram, ainda tem que lutar muito para mostrar a que veio. Eu estive num trabalho na Unic sobre a educação e o coordenador do curso de Direito falou assim, professora, o direito ainda é muito masculino. Quando termina o curso, as mulheres, basicamente, quase todas passam em concurso público, mas a coisa vai afunilando. Quando chega lá nos tribunais, a gente vê os homens. As mulheres perdem ponto, as mulheres caem. E assim estabeleceu-se também a política. Os homens acham que as mulheres têm condições na política de serem coadjuvante e não de serem a principal. E os exemplos disso foram muitos. Tanto é que, até hoje, 15% das mulheres representa o legislativo municipal. E nos outros, a percentagem ainda são bem pequena. Essa questão chamou tanta a atenção dessa linguagem sexista, dessa estrutura masculina que o mundo tem, que em 1990 a Unesco soltou uma cartilha que fala não à redação discriminatória. Não à discriminação, mais ou menos, uma linguagem, onde ela recomenda para que a gente usa uma linguagem que contemple as mulheres, tanto a linguagem falada como a linguagem escrita. Mas isso não avançou muito. Em 1995, em Beijing, na China, que foi o último realmente encontro feminista nacional que nós tivemos, organizado pela ONU, saiu uma plataforma de ação. E lá falava da educação, ainda vinha assim, ó, nessa plataforma, que os países assinaram. A discriminação começa na infância com a educação. Depois falava da linguagem sexista, falava da saúde da mulher, que nós também temos aí os nossos precalços. Depois falava da violência, e assim foram, parece que 12 temas que os países deveriam investir.
e praticamente não investiram. Os países consignatários da ONU, né? E nós estamos penando com toda essa linguagem. Você entra numa sala de aula, talvez tenha ali 10 alunos, vou falar baixo, e um aluno. A gente entra e fala boa noite a todos. Nós contemplamos um aluno para 10 alunos que estão ali. E nós achamos que está certo. E muitas das meninas também acham que está certo. Não são os professores que realmente reconhecem, que manifestam essa linguagem, não, as professoras também. Elas falam no masculino, se expressam no masculino. É uma negação do feminino. E nós vamos consolidando fortemente esta sociedade, deixando que o masculino nos engole. Por exemplo, quando nós queremos falar, os professores, eu estou discriminando? Estou discriminando as professoras. Qual seria, então? Eu falo os professores e as professoras, ou falo o professorado, os docentes e as docentes. Nós temos um dicionário rico em coletivos que nós podemos usar, que só de você usar, você já sabe que está contemplando o masculino e o feminino. Ah, mas professorado, a palavra é masculina, mas representa um coletivo. Assim como a infância representa um coletivo e é feminino. Então, não é o sentido da palavra, é o sentido que ela representa, a mensagem inclusiva que ela nos traz. É isso que é o importante. Eu faço parte de um grupo que, quando começa a reunião, a pessoa fala assim: boa noite para todos e para todas. Aí está contemplado os gêneros presentes. Depois começa no masculino, só vai no masculino. Porque os alunos, porque os professores, porque os pais, né? Porque os médicos, porque... Bom, aí tem uma coisa, as profissões. Fala médicos, mas na maioria das vezes a enfermagem se fala enfermeiras. Não falam menos no masculino. Por quê? É uma profissão que, por mais que ela faça, por mais que ela tenha um lugar presente nessa sociedade, o pessoal ainda acha que ela tem cara feminina. E aí nós vamos estabelecendo. Quem pode mais faz medicina, quem pode mais faz engenharia, quem pode mais faz direito, quem pode mais faz arquitetura, quem pode menos? Ah, faz serviço social, faz pedagogia, psicologia também já tornou a profissão praticamente feminina, caiu tanto, e assim nós vamos estruturando este mundo e tendo uma linguagem que nos oculta muito dentro da sociedade. Tem umas pessoas com quem eu converso, falam assim: ô, Madá, eu queria falar eu queria falar contemplando os homens e as mulheres, mas quando eu vi, eu falei os homens. Falei, mas se você quisesse mesmo, você reformularia, na verdade. Você falava: desculpe, gente, eu não quis enfocar só os homens, são os homens e as mulheres. Falei um pouquinho mais, sim, mas deixei bem claro a quem eu estou me dirigindo. Muitas vezes as pessoas entram e cumprimentam, eu não respondo. Aí tem alguém do meu lado e fala assim: você não vai responder, Madá?
Aí, se for pessoal, assim, eu e a pessoa, se ela fala no masculino, eu corrijo. Aí, se for numa reunião dessa, se fala no masculino, eu não respondo, você não vai responder? Você foi contemplada? Aí falou os homens, eu não sou homem, então por que eu vou responder? É assim que nós vamos marcando, gente. Alunas, se vocês estão aí, se vocês estão aí, isso dá TCC, isso dá mestrado, a palavra oculta. As mulheres perdem força pela tirania das palavras que nós vamos enfocando. E aí, acho que eu não tenho muito tempo mais, nós fomos começando a trabalhar pela REPEM, a Rede Mulher, que A é igual a O. O que significa? Eu tenho muito material que eu não peguei e não trouxe para indicar para vocês, que eu falei para a Rita e para a Jéssica, por alguns motivos. Primeiro, que eu me aposentei. Tem 2 aninhos que eu me aposentei. Depois, eu tive Covid em julho do ano passado e até hoje eu estou com sequelas do Covid. E eu fiz 2 mudanças, minhas coisas esparramaram. Minha casa foi assaltada 2 vezes, levaram os meus notebooks, meu computador, e eu fiquei praticamente sem, tenho que mexer em tudo isso. Mas eu peguei uma que nós trabalhamos muito, só para dar uma ideia para vocês, sobre o uso usual, sobre o uso atual das palavras e as palavras alternativas que nós podemos dizer. Aí, ó, por exemplo, os direitos do homem. Podemos dizer os direitos do ser humano, ou das pessoas, ou dos indivíduos. O homem está aí, mas não pesou aqui na frente para nós, né? O corpo do homem, a inteligência do homem. O corpo humano, a inteligência humana. Museu do homem, museu da humanidade. O homem primitivo, os seres humanos primitivos. Homem-mês, homem-hora, nos trabalhos onde se pagam assim, né? A gente pode falar trabalho mês, trabalho hora. Cameraman. Aí, ó. Operador ou operadora de câmera. Aeromoça, que até não existe mais, é comissária de bordo, comissário de bordo, ou atendente de voo. Quem que é atendente de voo? O homem ou a mulher, quem está ali atendendo naquele momento. Língua materna, que é uma discriminação para o lado feminino. Mas aí, ó, língua de origem ou originária. Reunião de pais na escola. Reunião de pais e mães na escola, porque reunião de pais, você vai lá, olha lá se tem 1 ou 2 pais. Só mulheres, a reunião é de pais. Os professores, os jovens, os meninos. O professorado, a juventude, as crianças, os negros, os brasileiros, a raça negra, o povo brasileiro, José e a senhorita, a senhora Maria. José e Maria. Se não deu para ele a categoria de senhor, por que tem que dar para a mulher? Né? A mesma categoria. Os eleitores, o eleitorado. Os descendentes, a descendência. Os assessores, os coordenadores, os diretores, a assessoria, a coordenação, a direção. Afeminado. Aquele lá é um afeminado. Se a gente acha que ele tem uma orientação sexual diferente, nós podemos dizer que a pessoa é delicada, é suave, é mais meiga. Não precisamos descer para comparar o homem a uma mulher,
porque a orientação sexual dele é diferente. Aquele que fala, quem fala, quem fala. Cada aluno deverá ter um texto, deverá ser lido um texto, ou então o alunado deverá ler um texto. Então a turma deverá ler um texto, né? Precisa-se de estagiário. Há vagas para estágio, não é? Quer dizer que tanto os meninos como as meninas podem lá concorrer a uma vaga. Não precisa falar no masculino, pode falar numa questão mais contemplativa. Então, com isso, eu falei para a Rita e falei para a Jéssica que eu não consegui pegar nem os livros, mas o ano passado, no ano 19 e o ano 20 até hoje, eu não comprei livro. O último livro que eu comprei foi 2018. E os livros que mais enfocam essa questão da educação, educação sem discriminação, é da Helena Giannini Belotti. Ela vem nos falar que numa sala de aula, o professor separa, ou a professora separa os meninos das meninas nas brincadeiras, nas atividades e tudo. Então, uma pequena história. Entrou uma professora em sala de aula, falou assim, hora do recreio, pode sair, os alunos podem sair. Aí uma aluna ficou sentada. Ela perguntou por quê. Ela falou, a senhora mandou os alunos sair. Quando eu falo aluno, eu estou falando em relação a vocês. Pode sair, você também. Recreio, pode ir. Mas no final da aula, ela deu uma outra voz de comando. Os alunos podem sair para jogar futebol. Hoje é dia. Aí as meninas que também gostavam de futebol levantou para sair, ela, opa, senta, senta, senta. Eu falei os meninos, não falei as meninas. Então, quando que nós sabemos que eu estou falando com os meninos e quando eu sei que eu estou falando com as meninas e toda hora eu dou uma ordem diferente? Para ir para o recreio é todos, vai todo mundo, mas para jogar futebol é todos os meninos, as meninas não. E nós cometemos essas displicências. Por quê? Porque essa ideologia de gênero, de desigualdade de gênero, está muito firme na nossa cabeça. O pessoal está aí nessa briga de ideologia de gênero, que vocês devem ter visto. Que ideologia de gênero é isso aí? Ideologia de gênero é essa que a gente tem lutado o tempo inteiro, ou mesmo, pelo menos, desde 1992, até antes, que eu estava no meu mestrado um pouquinho antes, e a gente tem lutado para uma coisa diferente, uma linguagem diferente, uma forma diferente de viver na sociedade. Nem os pais e as mães respeitam isso. Muitas vezes a gente chega na casa e fala assim, cadê seus pais? Poxa, cadê seu pai ou cadê sua mãe? Um dia o IBGE foi lá na minha casa fazer uma pesquisa e eu estava. Meu marido não estava. Eu estava, saí, fui atender. Eu quero falar com o chefe da casa. Pois não, pode falar, sou eu. Não. A senhora é casada? Sou. O chefe da casa é o seu marido. Eu falei, ledo engano. Você é pesquisador do IBGE e não conhece a nossa Constituição? Chefe da casa, são o chefe e a chefe, o homem e a mulher, exerce a chefia do lar. Então, se a gente deixa, isso vai perpetuando cada vez mais.
Nós tínhamos umas professoras em Cuiabá, no Departamento de Serviço Social, que ia numa reunião em Goiânia e comunicou. Irão daqui de Cuiabá, irão 2 professores. A gente ainda tem, vocês sabem muito bem que serviço social, a grande maioria é de mulher. Então, o pessoal, quando recebeu o ofício, falou: oba, pelo menos de Cuiabá vem 2 homens, 2 professores. A hora que chegaram as 2 professoras, ué, cadê os professores? Ué, somos nós. Por mais que a gente comete esse erro, tem um momento que nós queremos acreditar que é diferente. E isso é fácil, gente, é fácil. E se for trabalhoso, refaz. Quando nós erramos um problema, a gente apaga. Quando nós erramos uma letra, uma escrita, nós apagamos. Quando nós erramos na linguagem e usamos uma linguagem sexista, que tal apagar? E usar uma linguagem inclusiva, A igual a O. A linguagem inclusiva. A linguagem que respeita os seres humanos, respeita o homem, respeita a mulher. Ou as pessoas que gostam de ser chamadas de uma forma ou de outra, não é? Mas não tem jeito de nós contemplarmos o homem achando que está tudo bem. Se nós mudarmos a nossa linguagem, a nossa gramática, nós mudamos muita coisa no mundo. Talvez nós deixaremos um mundo mais livre, mais limpo, um mundo melhor para gerações futuras. Né? Por quê? Quando olharmos nos dicionários vem assim, eu já falei do homem e da mulher, né? Homem público, assim, tem uma relação lá de homem público, homem da rua, homem político. Agora melhorou um pouquinho porque tem mulheres políticas. Fala, homem público, do povo, homem que se dá com o povo, homem que trabalha com o povo. Mulher pública, meretriz, prostituta. E aí você vai vendo, cada hora decaindo mais ali o que é ser mulher. Homem da rua, homem do povo, mulher da rua, prostituta, meretriz. E assim nós vamos vendo a desvalorização nossa da mulher na sociedade, principalmente pela linguagem. Aí, quando fala mulher honrada, a mulher honrada é a Maria, que é casada com João. Ela é honrada porque o João honra a Maria com seu nome, com o casamento. Pode. Mas ele não se sente honrado de ter casado com a Maria. É ela que tem que se sentir honrada. Olha só o acúmulo que nós chegamos na desvalorização das mulheres na sociedade. Então, tem um livro também que é muito fácil de achar na biblioteca, também ele não é muito novo, não, que ele fala assim: a sociedade tem 2 sexos, da Beth Lobo, que também nos leva a essa reflexão maior. Tem um livro que eu gosto muito dele, que é o livro, ele é de 80, mas é muito bom, que é o livro da Eliette Safiotti, O Poder do Macho. Onde ela vem falar que o macho é branco, o macho é homem, o macho é rico. Então, quando fala o poder do macho, são esses machos que estão aí, na frente da nossa sociedade. Acabou o tempo, Rita? Acabou, professora. Então, acabou. Ótimo, maravilhoso. Bom Obrigada, demais Rita. ouvir a senhora.
Agradeço muito. A gente facilmente aplica o que a senhora está falando ao nosso dia a dia, né? É muito fácil. A gente reflete, né, sobre o nosso dia a dia, quantas vezes, como que a nossa linguagem, como que as nossas práticas, elas são sexistas, né? Mesmo que a gente não queira, a gente né? E aí é importante a gente se dar o direito de observar e corrigir, seja na escrita, seja na linguagem. Então, eu queria, nesse momento, abrir para as pessoas fazerem perguntas, né, colocações. Lá no início, o Ednei, ele falou, enquanto a senhora falava da ciência, né, o papel da mulher e como que elas ficavam nos bastidores da ciência, ele falou que se lembrou da descoberta da estrutura do DNA pela Rosalind Franklin, em difração raio-x, que possibilitou a James Watson e Francis Crick criassem um modelo da dupla hélice do DNA. Eles levaram o Nobel e ela não levou nada. Isso mesmo. Isso é muito comum. Que bom que ele lembrou. Dizem que tem só um pouquinho só que tem uma mulher que eu anotei o nome dela porque eu não gravei. Ela é brasileira, foi estudar nos Estados Unidos, muito discriminada por tudo, mas ela conseguiu dar uma estrutura numa vacina que o pessoal fala, a vacina do Covid está rápida demais, porque pegaram os inventos que ela já tinha trabalhado. Uhum. E quem que é ela? Né? Desconhecida. Desconhecida. Né? É uma pessoa desconhecida. As pessoas estão elogiando bastante, né, a fala da senhora, realmente nos leva a refletir. Eu tenho uma reflexão quando a senhora mencionou a tirania das palavras, né? Como que as nossas palavras têm peso? Como que elas podem orientar nossas ações? Então, esse sexismo, né, essa tirania das palavras, elas têm desdobramentos, né? Elas não ficam só no campo da linguagem, ele fica no campo da prática, ele gera violência, né? Tem vários desdobramentos aí que são importantes nesse campo da linguagem. E então é que aparentemente a linguagem é inofensiva por si só, porque ela parece que não gera ação, né? Ela não promove uma ação imediata, mas na verdade ela tem uma consequência. À medida que a gente assume o masculino na nossa linguagem, a gente está dizendo que é um sexo mais representativo, é um sexo que deve estar em todos os campos, na política, na ciência, na religião, né? E isso, assim, está tão arraigado em nós porque a gente naturaliza, porque desde criança a gente vê, né? A gente vê os representantes religiosos na figura masculina, então fica muito naturalizado a situação. A gente vê os homens na política, a maioria, e aí isso fica naturalizado também, né? Então a gente tem que começar a se incomodar, a se perguntar, né? Será que aqui não tem espaço para mulher? Será que isso daqui é só de homem? Será que eu posso? Será que eu não posso? Né? Então, é para a gente pensar bastante. Mas também, por outro lado, professor, eu fico pensando assim, o sexismo, né? Ele tem um prejuízo, a senhora mostrou esse prejuízo que ele tem para as mulheres muito grande. Mas será que ele tem também um prejuízo para os homens? Será que o sexismo não causa também algum desconforto para os homens, né? Pensando assim, que aqui tem vários homens aqui nessa sala, né?
Uhum. Que esse sexismo incomoda só as mulheres? Será que os homens também não se sentem incomodados com isso? Eu fiquei pensando nisso. Então, deixa eu falar rapidinho o negócio aí. Tem Sim, algumas palavras sexistas, poucas. É quando a gente fala, os homens sofrem violência? Sofrem, poucos. Não é igual às mulheres. Os homens sofrem sexismo nas palavras? Sofrem, poucos. Por exemplo, antes era só aeromoça, aeromoça, aeromoça. Por muito tempo, quando os homens entraram nessa profissão, ainda era aeromoça. Depois que mudou. Aí foi para o masculino, comissário de bordo, não fala as comissárias, né? E agora tem uma coisa que eu já percebi, Rita. Quando os homens resolvem acolher o trabalho no combate à linguagem sexista, eles fazem melhor do que muitas mulheres. Nós tivemos algumas reuniões na Universidade Federal de Mato Grosso, pelo NUEPOM, que quando saía um candidato a governo do estado, a senadores, a gente fazia reunião, muitos nem iam pelo conservadorismo, mandava representante que não valia nada, mas eu falei para um deputado nosso, eu espero que você lembre das mulheres, não é só para fazer a sua campanha, não, que as mulheres também são políticas e que você nos contemple até na linguagem. Um dia nós conversando lá nas reuniões da universidade, ele falou assim para mim, Madá, eu, eu não esqueço do que você falou, do que você chamou minha atenção. E eu tento fazer. Mas a mulher que falou antes de mim falou tudo no masculino. Aí eu entro, falo, contemplando a, os dois gêneros. A outra mulher que vem depois de mim fala tudo no masculino de novo. Eu falei para você ver onde que está a consciência das nossas pró-reitoras, eram pró-reitoras. E ele contemplava, mas elas não. Então nós não fazemos o esforço, porque é como você falou, naturalmente é. Então, se naturalmente é, eu vou mexer, por quê? Já se exato. naturalizou, né? Naturalizou, a gente naturalizou porque a gente cresceu numa sociedade patriarcal, né? Isso Então, mesmo. a gente foi criado nessa sociedade patriarcal. Então, isso, eu falando de mim aqui, é muito natural pensar no masculino. Nós, mulheres, pensamos também no masculino. Então, isso é algo cultural. O patriarcado, ele é cultural. Então, é um esforço que nós, mulheres, também precisamos fazer o tempo todo e nos policiar, né? É, Talvez com os isso mesmo. nossos filhos, as nossas filhas, a gente consiga introduzir isso de forma diferente hoje, né? A gente É, vai policiando, vai corrigindo, vai mudando na sala de aula, né? E assim a isso gente vai mesmo. tentando, mas precisa realmente se policiar, né? Querer essa mudança. A gente precisa Isso ficar mesmo. muito atento e querer essa mudança, né? É. Senão a gente continua a reproduzir uma sociedade assim, que não é o que me chama a atenção, que não é só a linguagem é o início. Agora a gente tem um desdobramento enorme em cima da linguagem. Isso mesmo. A gente tem Em um todas as desdobramento outras enorme. áreas, né, Rita? Sim, Nós já todas. fizemos um trabalho mostrando que a grande violência contra a mulher, o feminicídio, começa com a linguagem sexista. Isso aí Isso. seria bons trabalhos de conclusão de curso do povo aí, viu, Rita? Mas você ainda teria. Tranquilamente.
Tranquilamente, tranquilamente, né? Os postos de trabalho que são vistos como masculino, feminino, a questão, a mulher que recebe menos, né? A desigualdade salarial que perpassa o gênero, mas também, claro, perpassa a raça, e quando junta as duas coisas aí fica pior ainda, né? A gente sabe que quando junta mulher negra, a situação fica pior ainda. Então, a gente precisa ter esse tipo de discussão para mostrar que existe um incômodo, existe uma necessidade de mudança, existe uma necessidade de comportamento, mudança de comportamento, de visão de mundo, né, de mudança de sociedade de uma forma geral, que já está sendo aí de longa data. Como a senhora falou, essas discussões estavam lá na década de 70, não saíram de moda ainda. Verdade. Rita, por exemplo, qual é a linguagem utilizada no turismo? Os turistas, as turistas, qual é a linguagem que usa? Os turistas. Quais são as profissões masculinas e femininas que estão no turismo? As mulheres são da vida doméstica, né? É assim, na patriarcal. As mulheres são da vida doméstica, então elas cuidam da casa, cuidam das pessoas e preparam as refeições, né? Esse acolhimento. No turismo é a mesma coisa. As refeições, elas são preparadas, a maioria, por mulheres. As camareiras são, em sua maioria, mulheres. O cuidado é sempre um trabalho que tem a maior parte de mulheres, enquanto que os cargos de gestão e os salários mais altos, eles são dos homens. E quando um homem ocupa uma função, um cargo que normalmente é exercido por uma mulher, por exemplo, chefe de cozinha. Se é uma mulher, não faz nada mais que a obrigação do que saber cozinhar bem. Agora, quando é um homem, vira um popstar. É o chefe. Todo mundo quer comer a comida desse chefe. Ele brilha. Isso, e o salário é mais alto. Claro, é mais alto. Dos homens, os salários, eles são mais altos. Isso mesmo. Olha quantos trabalhos de curso pode sair no turismo aí, hein, Rita? Muitos. As mulheres acumulam funções, por exemplo, tem pesquisas que falam que na hotelaria as mulheres são preferência para as mulheres trabalharem em vários cargos de como que a gente fala, de salários mais baixos. Recepção, ou às vezes a camareira, ou às vezes elas desempenham várias funções, Madalena. Elas, por exemplo, ficam na recepção, mas não ficam só recepcionando. Elas aproveitam e limpam o hall do hotel, elas ficam atentas no café, elas vão lá na cozinha. Então, a preferência por contratação é de mulheres, porque as mulheres, né, assim, nessa sociedade patriarcal, o trabalho é depois, né? A mulher cuida de casa. Então, a gente é educada para cuidar de casa, para cuidar das pessoas, né? Tanto é que enfermeiras, médicas, a gente tá vendo aí, tá na frente no combate da Covid, né? E na hotelaria é a mesma coisa. As mulheres são preferidas, porque elas fazem várias coisas ao mesmo tempo. E os baixos salários, né? Salários são baixos. Se coloca o homem na recepção, normalmente ele não vai exercer duplas funções ou outras funções. Ele vai ficar na recepção. Na recepção, isso agora, mesmo. Quando coloca uma mulher, aí ela mesma assume essas outras funções. Isso mesmo. Então, é extremamente importante a gente refletir sobre isso, né? Na sociedade, nos empregos, nos salários, né? Que refletem essa dificuldade econômica, a dificuldade de inserção das mulheres. Tive um acadêmico, agora terminou a monografia,
Ele fez um levantamento aqui nas atividades características do turismo, né, e comparou 19 com 20, antes da pandemia e pós-pandemia. É nossa vida, né? Nossa vida é dividida em antes da pandemia e pós-pandemia, né? Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente fala, antes da pandemia, eu fazia tal coisa, a minha rotina era assim. Agora, a minha rotina é assim. Então, antes da pandemia, então ele levantou os cargos, né, os trabalhos, número de homens e número de mulheres. Isso foi o Arthur Bernardes, ele defendeu agora, recente, o TCC dele. E aí, quando veio a pandemia, ele voltou e foi levantar homens, mulheres, quais eram os cargos. As primeiras a perderem os empregos foram as mulheres. As mulheres perderam os empregos e os homens foram mantidos. Foi, assim, impressionante a gente perceber como que se dava preferência para os homens. E as mulheres saíam, perdiam os empregos. Né? Então, e o acúmulo de funções, também ele identificou isso. Então, a gente tem que olhar isso com muita atenção. Isso mesmo, senão nós reforçamos tudo isso, né? Exatamente. Então, essa fala da senhora faz a gente pensar em... Cada um, eu acho que aqui pode estar pensando na sua área, né? No seu trabalho, na sua casa, na sua família, né? Na vida social. Eu Isso mesmo. acho que a senhora fez a gente pensar em muitas coisas aqui. Que Retomar bom. a infância. Que Retomei bom. a infância. Verdade. Muito bom. Muito bom. Bom, tem alguém querendo levantar algum questionamento aqui com a professora? Com a professora Madalena, por favor. Não? Todo mundo aí entendeu tudo? Não tem pergunta, não tem dúvida, não tem contribuição? Bom, a gente está aqui com 38 pessoas agora na sala, já estivemos com mais pessoas também. Então, eu vou partir para os agradecimentos, professora. Rita. Oi, sim, Tânia. Professora Tânia. Eu só assim queria parabenizar a palestrante, né? E assim, saber o quanto é importante isso. Eu acho que tem vários professores aqui para a gente fazer essa construção, principalmente na escola. Isso é muito presente, né? Porque desde muito pequenos, até o que ela colocou aí do futebol, ainda está muito presente. Minha filha chegou, que minha filha tem 6 anos, ela chegou com essa história do futebol, né? Então, assim, então é necessário, é mais que urgente a gente fazer esse debate, né, das prioridades que nós reforçamos na escola para o homem, né? E trazer ainda para as nossas práticas. E ela diz muito bem quando ela fala da forma como a gente se dirige realmente aos nossos alunos, né? Aos alunos, novamente, aos alunos. E a gente precisa fazer um esforço, eu tenho tentado fazer isso, mas a gente precisa fazer um esforço sobrenatural para, até quando vai escrever lá agora, nessa forma online, né? Quantas vezes eu tenho, né, que colocar recado aos estudantes, recado aos alunos, preste atenção, né? Então, assim, parece que a gente vai ter que quase que nascer de novo e educar os que estão vindo. Não é fácil. Não. Eu sei que em todos os ambientes, a fala é sempre, né, para o público masculino. Então, gostei muito da presença dela aí, assim, uma fala tão boa, né, e tão clara, e tão vivida. É muito diferente quando a gente tem uma pessoa que realmente pesquisou, viveu e trabalha realmente nessa perspectiva de também continuar a luta.
parabéns e obrigada, assim, por nos dar essa oportunidade de falar de um assunto tão pertinente. É a Tânia, né? Ô, Tânia, eu agradeço, viu, as suas palavras, a presença de vocês, e é no esforço que a gente consegue. Todas as nossas conquistas foram assim, com muito esforço, então vamos esforçar na linguagem, que nós vamos chegar lá. Sim, professor, obrigada. Eu que agradeço, Tânia, obrigada. Muito bom. Todo mundo se esforçando aí na linguagem. Né? Vamos começar com a linguagem, já é um começo. Isso mesmo. Começar pela linguagem. Deixa eu ver se tem professora coisa. Rita. Sim, claro. Então, vou poder abrir a câmera aqui, não está dando certo aqui. Eu quero agradecer ao professor. Eu sou o Ivor, né? Na verdade, também atuo como professoras na universidade, né? Eu queria agradecer a professora Madalena e a professora Rita aí pela mediação, tá? Eu sou o coordenador do projeto, né, do WebMat, aí, e nós pensamos nessa webinar aí justamente pensando nessa forma de como a gente se comunicar e também escrever, né? Que é difícil, né? Eu sempre começo as apresentações, quando eu vou mediar, apresentando todos e todas, mas a gente sempre cai no finalzinho, a professora Madeleine falou aí a questão, Madalena falou que a gente só começa no começo, depois a gente volta tudo para o gênero masculino. Vou tentar tomar mais cuidado, você deu ótimas dicas, fantásticas dicas aí pela sua experiência. Eu acho que isso também é um exercício, começa pela linguagem, a reflexão que a professora Rita trouxe, que vai para outros campos, né? Mas vamos tentar começar por algum lugar, né? E a ideia da inclusão da linguagem, acho que já é um começo, né? E essa também era uma ideia aí deste webinar. E a Jéssica foi extremamente feliz em fazer esse contato contigo, em escolher a Rita aí para mediar aí com as reflexões também, a coordenação. E a gente só tem a agradecer aí a tudo aí. Eu anotei alguns livros, tá? Professora Madalena, se você lembrar depois, qualquer coisa passa para a Jéssica. Eu tenho curiosidade também eu sou não tenho tantas leituras nesse campo, não sei se seria um campo, né? Nesse entendimento, mas eu tenho, assim, muita vontade de aprender também mais, e acho que leituras também fazem parte desse processo também. Tá bom? Muito obrigado aí a vocês. Eu também quero agradecer o professor, coordenador. Quando a Jéssica me falou de todo o projeto e falou que você era o coordenador, quando os homens estão perto, se dispõem a fazer esse trabalho que você se dispôs, a gente fica assim, mais confiante que os homens nas lutas conosco. Isso faz toda a diferença numa sociedade. Muito obrigada pelo convite, gostei muito, viu? Gostei muito de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Bom, muito bom. Então, cadê meu roteirinho? Já perdi meu roteirinho. Aqui, já juntei aqui. Bom, então, em nome da equipe da WebMat, desse projeto de extensão coordenado pelo professor Ivor, em nome de toda a equipe, nós agradecemos a disponibilidade da senhora, né, de relatar, de mostrar para nós essa luta, como ela é histórica e importante, e que ações simples do dia a dia podem contribuir, né, para reverter alguns cenários que perpassam a linguagem, né, que vão desembocar em outras áreas que são extremamente importantes. E como os homens também podem nos ajudar nessa luta, que, né, vai trazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, para todos nós, todos e todas nós. Isso mesmo, Rita. Vamos corrigindo, né, professora? Senão isso mesmo, é a forma, né, de acertar.
vamos corrigindo, né? Igual o professor Ivor falou, vamos prestar atenção, eu também estou me corrigindo aqui. Então, agradeço novamente a professora Madalena Rodrigues dos Santos Vieira por estar aqui conosco essa noite de muito aprendizado, e obrigada a todos e todas, tenham uma ótima noite e um ótimo ciclo também, né, de webinar que continua, só acompanhar a programação, tá bom? Então, parabéns, posso já falar, né, Rita? Claro, por favor. Parabéns pelo esse projeto que vocês estão desenvolvendo. Tomara que saia muitos trabalhos de conclusão de curso nas linhas temáticas do evento. Muito obrigada aos homens, aos rapazes mais jovens, às garotas, às mulheres que estão aqui. Vamos lembrar sempre que IA é igual a O. Não é mais e não é menos, que assim nós acertaremos os nossos caminhos e melhoramos o mundo, dando uma visão mais concreta de solidariedade a ele. Muito obrigada, eu agradeço muito por estar com vocês, viu? Valeu, boa noite. Tchau, gente, boa noite. Tchau, boa noite para todo mundo, um abraço, um grande abraço. Um abraço, professora.